Olá, amigos. Sou o professor Francisco Rones. Vamos agora à questão de número 114 do nosso simulado. Uma questão de competência 7, habilidade 25. Vamos a ela. O ciclo de reprodução das vespas do figo só ocorre no interior dos figos. Estes, ao longo de dezenas de milhões de anos de evolução, acabaram tão modificados devido à interação com aqueles insetos que hoje são confundidos com frutos. Mas figos não são frutos, são inflorescências invertidas. São invólucros que contêm em seu interior centenas de flores minúsculas que produzem sementes internamente graças ao trabalho de polinização proporcionado pelas vespas. O ciclo de desenvolvimento das flores da figueira e suas vespas é estudado como uma forma de entender a evolução de uma complexa relação ecológica. Essa relação ecológica é um caso de mutualismo. Por quê? Porque nessa questão ele faz referência à necessidade de sobrevivência do indivíduo do figo em relação à figueira e vice-versa. Então a resposta certa vai ser mutualismo. Mas nessa questão tem muita coisa interessante a ser considerada. Primeiro, quando ele fala de que o figo não é um fruto, não deriva do ovário, na verdade ele vem a ser o quê? Uma inflorescência invertida. Nós sabemos o que é a inflorescência. São várias flores que se associam ali. Até aí tudo bem. Mas quando ele traz invertida, isso gera uma curiosidade. Então o que é a inflorescência invertida? Geralmente nas inflorescências, as estruturas mais jovens são mais internas e as estruturas que são mais maduras, elas vão se exteriorizando para serem polinizadas. Então esse é o processo normal. No figo é uma inflorescência invertida, é o contrário. Ou seja, você tem estruturas mais jovens de forma externa e as estruturas mais maduras de uma forma interna. Daí a necessidade vital, que inclusive o texto ele nos dá essa ideia de que essas flores precisam da vespa do figo. Elas, sem essas vespas do figo que venham a polinizar, né, essa inflorescência invertida, ou seja, introduzir de forma mais interna, claro, né, interiorizar esses gametas, esses pólens, não ocorre a reprodução. Então é uma inflorescência invertida, porque o simulado da equação também tem suas curiosidades. Lembre-se disso então, o que é a inflorescência invertida, e aqui quando ele diz que há uma interação com os insetos, de forma que gerou até uma confusão nesse conceito relacionado a pensar em fruto, estamos falando do mutualismo, porque o mutualismo se caracteriza por ser obrigatório. Lembre-se que mutualismo é diferente de protocooperação. Protocooperação é uma relação que é facultativa, ou seja, se ela ocorrer, ótimo. Se ela não ocorrer, tudo bem também. Então, protocooperação é uma relação que pode ou não acontecer, mas o mutualismo, ele trata dessa questão vital, questão de uma reprodução, sem o indivíduo não ocorre reprodução e assim por diante. Lembra que mutualismo é tipo Romeu e Julieta. Você não pode separar, senão eles morrem. Já na protocooperação, não. A protocooperação é só um fica. Se tiver junto, bem. Se não tiver, bem também. Protocooperação fica, mutualismo é uma coisa mais dramática, mais tóxica mesmo, entende? Coisa abusiva. Então, mutualismo é a questão de sobrevivência. Você não pode separar os indivíduos. Um grande abraço e até a próxima.